Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde. Tayane Santi Martins, Ricardo Ramos Filho, Miriam Scott. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branco. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tayane Santi Martins, uma mulher branca de cabelos lisos e longos de tom castanho. Ela traja regata branca e usa brincos indígenas em tons de amarelo e azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas de tom rosa claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca que possui cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja camisa azul marinho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia.
No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Tabira. Teus poemas, antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. E aí, Thay, eu vou começar por você, porque o seu romance, Micaia, ele acompanha 3 gerações de mulheres que fugiram da Guerra Civil Moçambicana. E eu acho que nele tem uma força poética muito interessante, porque não está apenas naquilo que é possível falar, mas principalmente naquilo que ficou calado, que ficou silenciado. E eu lembro que quando eu li Micaia, no ano passado ainda, eu pensei muito num filósofo que uma professora muito querida me apresentou, chamado Édouard Glissant, martinicano, que eu acho que você deve gostar muito dele também. E o Glissant, ele fala sobre o direito à opacidade. Ele propõe que o verdadeiro encontro com o outro só é possível quando aceitamos não compreender tudo, quando deixamos espaço para o mistério, para a diferença que não conseguimos traduzir. Ele diz que a transparência é uma violência, porque transforma o outro em objeto do nosso olhar. Já a opacidade, ao contrário, é uma forma de respeito, uma escuta que não invade. E aí é que eu quero chegar, que me parece que a tua escrita realiza exatamente isso. Ela acolhe o indizível sem tentar decifrá-lo completamente. Então, há uma poesia nesse silêncio da Micaia. E eu gostaria de te ouvir sobre isso. Como foi esse teu processo de escrita, durante o teu processo, lidar com essa dimensão do que não pode ser totalmente revelado, né? Como que essa opacidade que o Glissant traz para a gente se tornou matéria poética para a tua narrativa? Olá, boa tarde, Tabira. Gente, muito grata por essa mesa. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, de estar aqui com pessoas tão queridas que é a Miriam e o Ricardo. Eu estou um pouco gripadinha, então qualquer coisa que eu tiver que parar e botar o microfone para o lado, você já sabe. Grata pela pergunta, Miriam. Que coisa mais atenta e mais bonita, porque o Glissant é um filósofo, é um pensador, é um poeta também, que eu gosto muito, e que não foi necessariamente referência para a Micaia, mas ele é referência para o meu próximo livro. Inclusive, tem um texto que eu escrevi justamente sobre essa passagem, da opacidade, da transparência da palavra, de que você conseguiu pegar bem a essência da poesia que tem em Micaia e que tem no meu trabalho futuro, inclusive, que também estão relacionados. Micaia é a história dessa dançarina moçambicana que, quando está prestes a entrar num palco, numa estreia muito importante, esquece completamente de si. Então, o ponto de partida desse livro já é opaco, já é vazio. E, a partir disso, a história vai se dar em 2 eixos. Um presente, que é esse presente dessa mulher tentando entender o que aconteceu e tendo as suas relações, os seus círculos familiares, amorosos, de trabalho, perpassados por esse vazio, porque quando a gente esquece da gente, o que sobra, né? Quem somos nós, e um passado traumático. Ontem estive aqui falando de trauma, e o trauma também é esse terreno opaco, esse terreno que é quase inalcançável, que precisa ser narrado, e que esse narrar é um processo de cura, mas, ao mesmo tempo, é sempre impossível narrar completamente o trauma. Então, temos esses 2 eixos, que é um passado que vai ter a Guerra Civil Moçambicana. Isso não é um spoiler, está na apresentação do livro. Então, quando eu penso a construção dessa personagem, o grande conflito do livro vai estar na relação de Micaia com a irmã mais velha dela, que, por um lado, ela
se aproveita dessa amnésia, se aproveita com muitas aspas aí, para se reconstruir através do esquecimento. Então, esse embate entre memória e esquecimento é o grande ponto de conflito desse livro. E aí, quando eu penso na construção dessas personagens, e na construção identitária de nós, de cada um de nós, a gente tem o que nos forma enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto a nossa identidade, né? A gente tem elementos externos, que sejam o país onde a gente nasceu, a família onde a gente nasceu, a classe social que a gente pertence, o corpo que a gente nasceu, que não são escolhas nossas, são características, ainda o corpo, nosso corpo, mas ainda são características externas, e temos características internas, que é a nossa memória, que era isso que eu estava falando, quem somos nós, como se dão as nossas relações, se a gente não lembra daquilo que nos constitui, e a linguagem, que é aquilo que nos dá a possibilidade não só de nomear o mundo, mas de entender o mundo. A gente pode prestar atenção quando fala uma língua estrangeira, por exemplo, que geralmente a pessoa muda um pouquinho o tom de voz, em tonalidade, muda um pouquinho a personalidade da pessoa, porque a forma que a gente transpõe o mundo em palavras acessa outros lugares de nós. E numa personagem que é amnésica, uma personagem que não lembra de si, a linguagem é fundamental. Então, é um livro que a construção do livro está fundamentada nessa construção de linguagem. Eu optei por trabalhar com o Emakwa. A Micaia é uma personagem que nasceu em Nacala Velha, que é um distrito a norte de Moçambique, na província de Nampula, e a língua local lá é o Emakwa Enahara, né? A gente tem algumas variantes do Emakwa, mas o dela é especificamente esse, que é uma língua banto que tem influências do Swahili, do português e do árabe. Então, eu trago essa língua para dentro do livro e essa construção está muito relacionada com essa construção identitária da personagem que está tentando se entender, está tentando se buscar. Porque esquecer de si mesmo, esquecer de uma língua, estão sinônimos, né? Estão andando lado a lado essas duas coisas. Então, recuperar uma língua... Enfim, ela mora há 20 anos no Brasil, então já é uma língua que, antes mesmo da perda de memória, já não tem mais esse contato, mas esse buscar de linguagem também é uma busca por si mesmo. Maravilhoso. E aí eu vou me voltar um pouquinho, eu sei que você tem um poema que você quer ler, a gente vai chegar nesse momento, mas antes eu queria falar um pouquinho do Toda a Poeira da Calçada, que é um livro seu, um romance bem recente, por sinal, e lindo, que fala sobre essa possibilidade do poder da arte contra as violências, né? Então, você narra uma escrita para dizer que a arte, às vezes, é o que resta quando tudo parece que vai ruir, né? Então, eu gostaria de te ouvir, como a literatura, para você, se coloca como uma resposta poética, justamente, né, sobre o nosso tema, diante dessa barbárie que estamos totalmente enfurnados, tanto em relação ao Brasil quanto ao mundo. Assim, como que você acha? Bom, primeiro, boa tarde a todos os presentes. É sempre uma alegria estar em Itabira, essa cidade que carrega a aura de Drummond. Acho que a gente, quando está aqui, a gente consegue sentir essa aura do poeta. E agradecer também a todos vocês que cuidam da gente, né, com tanto afeto, com tanto carinho, né, toda essa infraestrutura que tem por trás do evento, que nos acolhe sempre de uma maneira tão afetuosa. A gente, quando vem a essas feiras literárias do Afonso e dos curadores aqui presentes, eu estou vendo a Bianca, a gente sente esse carinho muito, muito grande, isso é muito gostoso, faz muito bem. Essa questão da literatura, até como reação, né, como resposta à violência, ao que acontece, não só no país, mas como no mundo,
para mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa, acho que eu já disse aqui, nessa Fritabira, eu sou uma pessoa que guarda muita raiva do que, de tudo que está acontecendo. O que aconteceu, por exemplo, no Rio, o efeito em mim é um efeito de muita raiva, é um efeito de pensar nos culpados e de não me conformar. O que aconteceu no governo passado, os 4 anos que o Brasil perdeu no governo passado, é uma coisa que eu sinto com muito ódio, com muita raiva. Então, poder escrever, de certa forma, é uma maneira de acomodar essa raiva, de colocar um pouco na minha escrita todo esse incômodo, né? E a poética, a poesia, aquilo que aparece, fica muito presente, porque, embora a gente eu escreva mais prosa, eu escrevo também poesia, mas, por exemplo, eu não escrevo poesia para adulto, eu escrevo poesia para criança, eu escrevo poesia infantil. Mas, embora eu escreva também poesia, quando eu escrevo prosa, eu me preocupo muito com as frases, com o ritmo, com as palavras. Há uma preocupação em dar uma sonoridade ao texto que eu acho que é quase a mesma preocupação que existe quando eu estou escrevendo poesia. Quer dizer, há um cuidado com o fraseado e com o ritmo muito, muito grande, né? Então, a poética, a poesia, aquilo que aparece na minha linguagem, é uma forma também, talvez, de suavizar um pouco essa revolta, talvez de lidar um pouco com essa raiva. A poesia, desde que eu era muito jovem, a poesia sempre esteve muito presente na minha vida, principalmente porque eu sempre gostei muito de decorar poesia. Os poetas que eu gosto, eu sempre gostei de decorar. E como eu fiz isso muito desde que eu era muito jovem, a gente não perde, né? Esses poemas decorados na juventude, a gente não esquece mais. E eu tenho um hábito, eu faço terapia há muito tempo, eu tenho um hábito que talvez os analistas pudessem me dar alguma resposta para isso. Eu, quando vou dormir, antes de dormir, eu costumo ficar repetindo as poesias que eu sei de cor, algumas poesias. Aquilo me acalma e aquilo me aproxima do sono. Então, eu sempre durmo declamando poesia de algum poeta que eu gosto, que pode ser pode ser o Drummond, pode ser Fernando Pessoa, mas que geralmente e principalmente é Manuel Bandeira, que é o meu poeta eleito, assim, o meu poeta preferido. Então, eu falo muito com Bandeira antes de dormir, né? Então, não sei se eu respondi direito o que você me perguntou, mas você me deu um isso. gancho muito bom para a gente continuar essa conversa, porque eu queria falar justamente de ritual, né? Então, você estava falando meio que do ritual do sono, digamos assim. Mas, para quem escreve, também existe, às vezes, algum ritual e não existe uma receita, né? Eu acho que cada escritor tem o seu momento de escrita, o seu jeito de escrever. Tem gente que é mais caótico, tem gente que é mais organizado. Eu, por exemplo, funciono melhor de manhã para escrever. É o meu horário, inclusive, possível, porque depois que tive filhos, então o horário primeiro é deles, depois é meu, né? E amanhã, durante a manhã eu funciono bem, e eu gosto de começar o meu ritual com poesia, lendo poesia. Mesmo que eu vá escrever prosa, eu acho que foi algo que eu comecei a falar logo no primeiro momento,
eu acho que a poesia, ela por desautomatizar a palavra, ela meio que embaralha o nosso cérebro de um jeito diferente, a gente acorda o cérebro, sabe? Então, esse é o meu ritual. Então, tá, eu queria saber, eu sei que você está com um bebê de menos de 1 ano de idade e que a rotina dele é a sua prioridade, mas, assim, antes de Theo, você tinha uma rotina específica e depois de Theo, como acontece? Depois de Theo, eu estou tentando descobrir ainda. Eu adorei que tu falou que o meu tempo primeiro é o tempo deles. Então, eu ainda estou procurando o meu tempo. É isso. Recentemente, eu li na internet uma coisa assim, meu filho está com 10 meses, e eu li uma frase que diz que a mulher que ainda amamenta, ela ainda está no pós-parto. Porque parece, ao mesmo tempo, tão distante, mas tão próximo para um corpo que está voltando para o normal, para uma rotina que ainda não existe. Então, eu ainda estou descobrindo o que é a escrita agora, após a maternidade. Tem sido muito pouca, tem sido, geralmente, alguma frase perdida no celular. Vindo para cá, eu escrevi um parágrafo no avião, porque a pessoa da frente fez um movimento, a pessoa que estava sentada no banco da frente fez um movimento no avião que me instalou um gatilho, eu vou anotar isso agora, porque eu estava dormindo, eu vou anotar isso agora, senão vou esquecer. Então, eu tenho tido pequenos lampejos de escrita, que foi um processo muito diferente de Micaia, por exemplo, porque Micaia, ela, além de tudo, é parte da minha tese de doutorado, então, é um livro que vem de um processo de escrita, e tudo que engloba ter surgido de um processo de doutorado, de ter escrito um projeto de doutorado, de ter cursado disciplinas e ter tido que entregar partes do texto nessas disciplinas, de ter viajado para Moçambique, ter vivido um tempo lá, ter tido essa oportunidade de escrever em Moçambique. Então, também foi muito plural para mim. Teve momentos que eu consegui, a gente estava conversando ontem na janta, de escrever à mão, eu tenho muita dificuldade de escrever à mão. Teve momentos que eu escrevi no avião à mão, teve momentos que eu escrevi com o pé na areia, na beira do mar, na beira do Índico, que foi momentos muito preciosos para mim de escrita desse livro, mas a grande parte dele foi escrito sobre o desespero de ter um prazo de entrega de uma tese de doutorado. Então, eu acho os rituais muito importantes, especialmente quando a gente está perdido, especialmente quando a gente está precisando de um norte, mas também me guardo ao direito de ter uma flexibilidade comigo mesma. Acho que a única coisa que eu guardo como ritual, independente do texto que eu estiver escrevendo, é o fato de ler em voz alta o que eu já fiz antes. Então, tinha trechos de Micaia que eu sabia de cor, que foi muito importante, porque quando eu voltei de Moçambique, eu perdi praticamente tudo que eu fiz lá. O meu computador estragou, assim. Quando eu cheguei em Maputo, liguei para fazer um backup, o computador estragou e eu perdi tudo que eu tinha feito na viagem. Mas tinha trechos que eu sabia de cor, de tanto que eu tinha lido. E foi muito curioso, porque foram trechos mais difíceis de refazer, justamente porque eu sabia de cor. Porque as lacunas, eu queria que elas, inclusive, até porque ter escrito lá, eu queria que tivesse a pulsão de estar lá. Né? Então, as lacunas que eu não lembrava foram os momentos que eu mais retrabalhei no livro, porque eu queria... Alguns lugares eu achei que ficou melhor. Alguns lugares eu fiquei, tá, tudo bem, eu consigo me satisfazer com esse momento. Mas foi esse duplo desafio de chegar nas partes que eu sabia de cor. Mas que bom que funcionou e a gente tem o Micaia para ler, né? Obrigada. E você, Ricardo, como é o seu ritual? Assim, tem um Ricardo diferente para poesia, um Ricardo diferente para prosa? Como que você funciona? Assim, eu estava ouvindo o Paulo falar, Paulo Scott ainda há pouco falar, ele dizendo que é todo desordenado. Eu também não tenho... Vai depender do que eu estou escrevendo. Eu posso escrever de manhã, de tarde, à noite, não tem muito... Depende, né? Nesse momento está acontecendo um momento estranho um pouco comigo, que eu acabei de publicar meu primeiro romance para adulto, e eu venho
da literatura para crianças e jovens. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de literatura para crianças e jovens, né? Estudando Graciliano, mas a literatura para crianças e jovens dele, que não é uma literatura muito conhecida, muito significativa, mas parece que a literatura para crianças e jovens está me chamando. Como se ela dissesse assim: puxa, você desistiu de mim, você não quer mais ser escritor para crianças e jovens. Então eu tenho escrito, o ano que vem eu vou publicar um juvenil que já está fechado, eu vou publicar a continuação de um outro juvenil. Eu tenho um livro pela Amaralto que chama Vovô é um Cometa, vai sair a continuação que é Vovô é uma Estrela, o contrato já está assinado. Então é assim como se eu estivesse voltando um pouco para as minhas raízes infantis e juvenis, né? Mas para escrever o romance adulto, já que então foi algo tão diferente para você, te tirou um pouco do conforto que você estava acostumado, porque a gente... Sim, sem dúvida. Eu demorei 5 anos para escrever o romance. Aí houve um ritual diferente, assim, você teve um preparo diferente para esse corpo que escreve, porque eu acho assim, quando eu escrevo poesia, o corpo é um, quando eu escrevo prosa, o corpo é outro, e até para criança, a minha cabeça vai para outro lugar. Então, como foi esse teu preparo para o romance adulto? Foi assim, muito mais, para mim, é muito mais difícil escrever para adulto. A escrita para crianças e jovens é mais automática, é mais fluida, é mais fácil, né? Até porque tem muito mais tempo, muito mais volume escrito. Eu tenho mais de 30 livros escritos nessa área. Toda a Poeira da Calçada foi o meu primeiro romance para adultos. Eu estou escrevendo um segundo, estou na metade, mais ou menos. Maravilha. Mas a minha relação com o romance para adultos, assim, para criança e jovem eu começo, vou em frente e termino. O para adulto eu começo, avanço um pouco, acho que está uma porcaria, paro, fico um tempo, volto, continuo. Então ele acaba demorando mais também por isso, porque não é uma escrita tão fluida, né? Eu tenho uma história curiosa com relação a escrever para adultos. Eu já contei algumas vezes, mas eu uma vez estava num almoço em família e um tio português que morreu há pouco tempo, que tinha um sotaque muito carregado, se sentou ao meu lado e perguntou: quando é que tu de fato vais decidir a ser escritor? Eu falei: como assim, tio? Eu tenho mais de 30 livros publicados. Ele falou: mas tu escreve essas bobagens para crianças e jovens. Escritor escreve romance para adultos. Quando que você vai escrever? Eu, na hora, fiquei bravo, né? Fiquei muito puto, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Viu? O desafio foi feito, né? Eu vou precisar escrever um romance para adultos para poder ser autorizado como escritor. No meu íntimo, sim, isso falava comigo. Então é assim, agora eu acho que eu já sou escritor. Eu já escrevi um romance para adultos, eu já posso ser considerado. E esse tio eu não pude chegar para ele e falar: está aqui o livro, porque ele morreu antes. Puxa, né? Vida, Ricardo. Mas onde quer que ele esteja, ele sabe que o romance saiu. Que está feito, né? Então, mas é assim, mas não tenho eu não tenho muito método, eu já tive livros que eu acordava às 5 horas da manhã para escrever, porque eu precisava escrever Uma Casa em Silêncio Total. Já tive livros que eu escrevia de noite, livros que eu vou escrever à tarde. Parece que cada obra tem o seu tempo, seu ritmo, né? Durante o dia. Talvez tenha uma luminosidade diferente para aquela obra, que eu preciso escrever com uma luz diferente, né? Maravilha.
Eu sou super ansiosa. É algo que eu tenho que lidar a minha vida inteira com ansiedade desde a infância. Somos 2. 3, tá? Ou não? Você é calma? Eu acho você calma. E aí, na literatura, tudo é muito lento, né? Assim, pelo menos para mim, que sou ansiosa, eu acho lentíssimo. E para mim tem sido um grande aprendizado trabalhar com literatura para eu aprender a ter outro tempo. E aí, antes de eu fazer essa pergunta para vocês, como vocês lidam com o tempo, quando eu li esse trecho do poema do Drummond, que ele fala que você tem que conviver com as palavras, eu só fui entender isso realmente quando eu comecei a escrever livros, saí dos contos e fui para o romance, que demanda essa demora e essa convivência, essa experiência. E na minha ansiedade com Terra Úmida, que foi meu primeiro romance que eu queria publicar, eu nunca vou me esquecer de Milton Atum, que inclusive é um dos nossos autores homenageados. Ele foi lançar o 2º volume dele da trilogia lá em Manaus em 2019. E aí eu fui lá, né, receber o meu autógrafo, e aí eu já tinha entregado para ele um livro de poesia, e aí ele disse assim: e o que você anda escrevendo agora? E eu contei, eu estou imersa numa história que vai falar da chegada dos judeus marroquinos na Amazônia. Bom, ele é sírio-libanês, né? Então a gente tem essa questão bem forte dentro do Amazonas. E ele diz assim: essa história precisa ser contada, mas tenha calma. E eu louca para publicar, já assim, vendo a editora, etc. Ele diz: mas tenha calma, guarde um pouco, deixe seu romance respirar. E eu fui para casa com aquela... Falei, putz, já era, eu vou parar de... Posso tirar umas férias. Vou tirar umas férias. E fiz isso, eu obedeci. Mal sabia eu que íamos entrar em pandemia, e foi o melhor conselho que eu recebi, porque foi durante a pandemia que eu deixei aquele romance descansar, saiu o edital do Prêmio Manaus de Literatura, eu tive tempo de revisar, entre a rotina com as crianças, casa, ainda assim, nos intervalos, fui reler e reescrever muitas partes de Terra Úmida, inscrevi e venci o prêmio literário. Merecidamente. Então, obrigada. O Ricardo fez uma resenha muito bonita do meu romance, sou muito grata. Então, eu todos os dias eu aprendo a lidar com essa ansiedade de esperar o tempo. E eu queria saber como é para vocês conviver com essas palavras e se vocês têm essa calma de esfriar e voltar, esse ir e vir necessário para que o romance saia. Como foi para você com Mikai? Porque você tinha um prazo, né? Era uma tese de doutorado, então, como foi para você? Ou você está tudo bem esperar, ou você fica, eu quero publicar, quero me livrar disso, sabe? Eu queria saber como é o tempo para vocês. Olha, se tu disse que acha que eu sou tranquila, você pode perguntar para minha mãe que está ali, e eu acho que ela vai ter uma resposta diferente. As mães sempre sabem. Mas, em relação a publicar, eu não me considero uma pessoa ansiosa, não. Até vir uma pandemia e isso mexer na minha estrutura, que eu, por exemplo, eu acho muito estranho que a gente aja como se não tivesse existido uma pandemia. Eu, de fato, fiquei quase 3 anos em isolamento. Isso é algo que eu ainda lido, assim, né? Então, a ansiedade ela apareceu mais depois disso. Mas, em relação à escrita e à publicação, eu não me considero ansiosa, não. E aí é curioso, porque a minha... Claro, né, eu tinha prazo, tinha que entregar, e eu não sou uma pessoa que escreve todos os dias. Adoraria. Quando dão um conselho, assim, assina embaixo, eu acho que deve ser ótimo, mas eu ainda não consegui fazer isso, tirando esse período que eu estava prestes a entregar Mikai. Então, foi um período que aí, sim, eu virava as madrugadas escrevendo, tinha uma banca, mas também era uma relação diferente, porque eu ia entregar um texto para uma banca de doutorado, não ia ser publicado, né? Uhum. E eu tive uma banca incrível, assim, pessoas que eu admiro muito. E uma das pessoas que esteve na minha banca foi o Agualusa, que é um autor que eu li muito e que estava no meu projeto de doutorado, assim, sempre uma referência para mim, e que cometeu a doidice de aceitar o meu convite para a minha banca de doutorado.
E logo depois da banca, ele fez uma gentileza imensa de publicar na coluna dele do Globo, né? Falando da minha defesa e sugerindo aos editores do país que me procurassem. E algumas pessoas me procuraram. Foram 2 editoras que me procuraram, e eu não mandei o original para nenhuma das 2, porque eu não sentia que estava pronto. Assim, até do momento que eu defendi o meu doutorado até o momento que eu ganhei o Prêmio Sesc, passaram 2 anos. E nesses 2 anos foi o tempo de assentar, porque foi um livro que tem muito de mim no livro, não no sentido de que a história das personagens não é a minha história, não sou moçambicana, não sou uma mulher negra, as características, a vida das personagens é muito diferente das personagens, mas tem muito do que eu penso, tem muito do amor que eu desenvolvi por Moçambique por causa do livro, né? Hoje mesmo, a Silvana Tavano veio falar comigo no almoço e falou: nossa, como é que tu chegou em Moçambique? Como é que tu escolheu Moçambique? Eu não escolhi, eu fui escolhida. E eu me sinto assim mesmo, porque quanto mais eu desenvolvia as personagens, quanto mais eu desenvolvia a história, e eu ia estudar a história de Moçambique, mais eu me sentia encantada pelo país. E quando eu estive lá também, foi muito forte para mim. Eu tenho relações com pessoas que faz 5 anos que eu voltei, 5, 6 anos que eu voltei, até hoje eu recebo notícias, eu recebo ligações, eu recebo mensagens. Então, tem muito de mim nesse sentido, assim, de eu ter me colocado muito no livro. Então, eu precisava desses 2 anos para o texto decantar. Né? Eu não sou uma pessoa que tem muitas versões. A gente está falando também, não tenho 500 mil arquivos de um romance. Eu tenho um arquivo. E eu tenho muita dificuldade de avançar, porque cada parágrafo que eu escrevo são as versões. Então, se eu não estou satisfeita, até você falou, eu fui escrever literatura para adulto, é difícil, porque a gente acha uma porcaria e aí volta tudo. Eu achava que fazia parte do processo, eu achava que era assim, porque é mais ou menos isso que eu me sinto, assim, né? Então, depois que eu ganhei o Prêmio Sesc, que eu viajei o Brasil inteiro, foram 45 cidades, e várias vezes nas conversas era gente que ia conversar, que queria se inscrever no mesmo prêmio, e pedia dicas, dizia: tenha paciência. Né? Não, essa pressa para publicar muitas vezes estraga o texto, porque o meu compromisso é com o texto, o meu compromisso é com essa história o melhor de mim, o melhor que eu posso fazer. Né? Talvez, se eu vá ler daqui a alguns anos, vou achar vários defeitos e vários problemas, mas eu entreguei o que foi para o prêmio foi a melhor versão de todas, do que eu conseguia fazer. Né? E não à toa foi premiada, né? Então... Não sei, Ricardo. Eu sou capricorniano, né? Eu sou muito disciplinado, né? Então, é assim, eu escrevo todo dia, né? Eu me obrigo a escrever todo dia. Eu gosto de escrever com prazos. Então, por exemplo, eu tenho crônica que eu escrevo para o rascunho. Eu tenho a data de eu entregar a crônica. Então, eu nunca furei. Se a data é aquela para entregar, eu entrego naquela data. Não tem... Então, a minha disciplina é nesse sentido, de primeiro me obrigar a escrever todo dia, ter o hábito de escrever todo dia. Outra coisa que eu me obrigo a fazer diariamente, eu separo do meu dia 2 horas por dia para ler. Para mim, mais importante até do que escrever é garantir as minhas 2 horas de leitura diárias. Né? Eu acho que o escritor tem que ler. Sem dúvida. Então, eu leio muito, né? Principalmente quando entra em algum concurso, nesses concursos literários, você faz parte de júri, aí você tem que ler muito. Prêmio São Paulo, Prêmio Oceanos, os PROACs da vida, isso a gente fica com o tempo bastante comprometido, mas sempre reservando espaço para escrever. Quando é literatura infantil e juvenil, tem prazo, às vezes precisa entregar, olha, eu quero entregar esse livro na editora logo e tudo. Com a literatura para adultos, eu sou mais descansado. Eu escrevo num tempo diferente, num tempo
mais lento, talvez com mais medo do que a literatura para crianças e jovens, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever poesia, mas eu ainda não tive coragem. Sou novinho, né? Estou com 71 anos, só quem sabe um dia, mas eu ainda não tive coragem de escrever poesia para adultos. Para criança eu escrevo. Então tem aquela coisa de que para criança é sempre mais fácil. O próprio mundo acadêmico, né, não considera a literatura para crianças e jovens tão importante. Então, de certa maneira, a família de onde eu vim também, escrever para crianças e jovens, nem o Graciliano nem meu pai escreveram, então eu consigo escrever sem tanta cobrança, né? Para mim eu fico um pouco mais confortável. Para adulto, na hora que eu escrevo, é sempre mais difícil, mas sempre com disciplina, né? Eu escrevo todo dia. Aí eu queria então aproveitar para você trazer essa poesia, ler o seu... Isso foi, eu andei comentando aqui, o pessoal achou, e é engraçado, porque eu decoro poesia de todo mundo. Eu, se precisar, eu estou até combinando com o Marcelino Freire a gente fazer um encontro, um encontro às vezes para a gente recitar Bandeira, porque ele também eu acho que é o poeta preferido dele, como é o meu, e a gente fica assim, sentado recitando Bandeira. Ele recita, eu recito, ele recita, porque a gente sabe muita coisa do Bandeira de cor. Mas os meus poemas eu não consigo decorar, eu não consigo decorar os dos outros. E eu fiz um poema, uma brincadeira, um poema para criança, que eu vou até ler aqui e eu vou dedicar para o Malafaia. Eu acho que ele ia gostar desse poema. Ah, é? Chama Louva-Diabinhos da Tasmânia, né? A diaba da Tasmânia casou com o louva-a-Deus. A noiva chamava Tânia, o noivo ateu Mateus. Foi, portanto, no civil essa união diferente. E filhos tiveram 1000, botaram o nome de gente. Júlio, Tadeu, Emengarda. Ivo, Romeu, Raimundinha. Pedro, Pafuncio, Eduarda. Júlia, Janice, Paulinha. Cada nome tem sua vez, fala sempre mamãe Tânia. O próximo, Juarez, louva-diabo da Tasmânia. E você, Thay, traz um trechinho da Micaia para a gente. Será que eu dou conta de narrar um parto sem chorar? Não quer nascer, disse Shaira entre as pernas de Iana, tocando o topo da cabeça de Micaia, que não avançava para fora, independente da força que Iana fizesse. Não quer ver essa noite agorenta acima das nossas cabeças. Diga lá, ensina a Samoana a nascer, conte que vale a pena viver nessa terra. Iana, que estava sentada, escorada no embondeiro, se segurou no tronco e se colocou de cócoras. Uma das mãos na árvore, a outra procurou o que podia sentir da cabeça da filha. Encontrou o toque suave de seus cabelos e conversou com a miúda como quem afaga uma moana já nascida. Falou de Sime, que a esperava ansiosa. Amanhã é dia que a moana chega? Perguntava Sime a cada anoitecer e recebia paciente sempre a mesma resposta. Não tarda, não tarda. Sime espiava a abelhuda por cima do ombro da avó, sem ter coragem de se aproximar. Cumpriu direitinho as funções de doula, até enxergar as primeiras águas de nascer vazarem de dentro da mãe. Era pequena para entender os mistérios do corpo feminino. Se esquivou para o encalço da avó, mas deixou de acompanhar cada movimento. Balançava a cabeça em concordância aos relatos da mãe, como quem diz, venha logo, e se aproximou devagarinho para tocar a barriga de Iana. Foi Omiala, disseram as tias mais tarde. Com a mãozinha esquerda no ventre da mãe, Sime flexionou as perninhas, vergou o corpo na direção da cabecinha de Micaia, que apontava em sinal de chegada. Tensionou o pescoço, fez uma careta e chamou por sua parceira. Vem, Nirimaca, não deixa eu aqui sozinha, falou a miúda, depois voltou rápido para os braços da avó.
E como você sabe que é uma irmã, Simi? Perguntou Shaira. Simi deu de ombros. Ela sabia e isso era tudo. E Ana sentiu a chegada de uma nova contração, fez toda a força que conseguiu. Minutos depois, o que a terra ouviu foi o choro da miúda anunciando sua chegada. Micaia nasceu no tempo de quem não quer ver a guerra, o tempo de quem evita a sombra. Primeiro foi a testa, os olhinhos fechados e o nariz. Um pouco mais de força até vir toda a cabeça, depois o ombro esquerdo, o direito e, finalmente, o restante do corpinho rodopiou até as mãos de Shaira no ritmo coreografado dos nascimentos. Recebeu o colo de sua jovem avó como cerimônia de iniciação aos afetos da terra. Depois foi entregue aos braços da mãe e encaixada sobre o ventre. E Ana, na tentativa de acalmar a respiração, dosava o oxigênio que ainda fluía de seu corpo para o da filha, enquanto o inquieto não era cortado. Chorava, agradecia a Moana pela escolha de ficar. Shaira tirou o lenço da cabeça e ofereceu a Sali, que se aproximava para conhecer a filha. Ele o tomou nas mãos e envolveu a esposa e a recém-nascida no tecido de capulana num abraço. Simi se esgueirava por cima dos braços do pai e sorria para a irmã caçula. Teve dança no nascimento da pequena bailarina. As mulheres cantaram em comemoração à chegada da vida, mesmo que a sobrevivência dependesse do silêncio. Dançaram o tufo ao sussurro de uma canção improvisada. Narraram a guerra que assolava a nação, não defenderam razões, não importava de que lado viria o tiro, eram sempre os mesmos os atingidos. Narraram as tonalidades das sombras que os envolviam, os passos que os levaram até o embondeiro e o cotidiano incompleto que esperavam reencontrar. Narraram a natureza teimosa trazendo vida para dentro da morte. Se as bocas falavam da terra árida, os corpos gesticulavam as ondas. Se em guerra as canções mobilizavam as tristezas da morte, na dança os corpos invocavam a sobrevivência que em terras litorâneas sempre emergiu do mar. As mulheres balançavam a cabeça, o tronco e os ombros da esquerda para a direita, na cadência da maré quando estava a vazar. Davam 2 passos para frente e voltavam para trás, fazendo os movimentos de quem navega um dhow, como se estivessem ensinando a recém-nascida que a existência é feita no exercício de manter o barco em equilíbrio. Dançavam em honra à miúda, mas, sobretudo, dançavam para si mesmas, como se apenas o corpo fosse capaz de lembrar ao espírito cansado que um navegante não se faz na calmaria. O barco do na rota sabe encontrar seu porto mesmo depois da tempestade. Micaia, agarrada ao peito da mãe, pouco viu do espetáculo em honra ao nome que ainda não tinha, e também nem haveria necessidade de ver. Não foi para seus olhos recém-nascidos que aquela dança. Era seu espírito que clamava pelo ritmo dos corpos. Era seu nome que se forjava no ondular dos braços das mulheres. Escorria por suas pernas até desaguar na terra arenosa e então vibrar no ouvido de quem ela escolheu para perceber. Micaia foi feita para dança, na mesma medida em que era feita de dança. E como chama? Perguntou tia Yazana, a irmã mais velha de Shaira, ao se aproximar da família aumentada. Micaia, respondeu Simi, antes que alguém tivesse a chance de abrir a boca. Os adultos riram da petulância da miúda. Simi não riu, nem percebeu a graça. Sustentou o olhar decidido até que os pais a levassem a sério. Micaia. Vai chamar Micaia, confirmou Sali. Micaia Michanco. Quero agradecer a presença de todos. Nosso tempo foi bacana, certinho. Obrigada. E continue aqui com a gente, porque vai ter mais mesa e os autógrafos vão seguir lá fora com o Ricardo e com a Tayane. Tá bom? Eu também, se quiser.